Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O bem e o mal, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia, profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se, de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Emmanuel. Bom, mais um dia desse nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, um projeto que é realizado pelo CEPAC, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, aqui em Lusiânia. Ele é realizado presencialmente desde 2015, aos domingos, às 18h30. E a partir desse momento difícil de pandemia, a gente vem realizando esse projeto de maneira virtual e também alcançando, inclusive, algumas pessoas que não têm oportunidade de participar aos domingos, às 18h30, no CEPAC. Hoje, a gente vai trazer um texto desse livro Pão Nosso, capítulo 15, Pensamentos. Esse tema pensamento, ele é muito grande, ele é muito amplo, ele é muito sério. É impossível tentar abranger esse tema. Mas aí a gente vai seguir um texto base, e a partir desse texto do livro Pão Nosso, a gente vai trazer mais subsídios do próprio Emmanuel para a gente entrar um pouco nessa questão do pensamento, na construção do Evangelho dentro de nós. O Evangelho, o pensamento é uma grande ferramenta para a construção do Evangelho sobre nós. E o Evangelho dentro de nós. A gente pensa que o Evangelho é uma coisa ou outra, a gente sai definindo o Evangelho, mas a definição mais ampla do Evangelho que eu já ouvi é que o Evangelho é uma experiência, né? Não é meramente uma leitura, não é uma coisa meramente intelectual, não é uma coisa meramente religiosa, é uma experiência de vida. E essa experiência de vida é feita com um grande instrumento,
que é o instrumento do pensamento. E é esse instrumento do pensamento que constrói o espírito e altera, inclusive, a nossa grande base de comportamento e de manifestação, que é o sentimento. Todas as manifestações que eu faço através do padrão vibratório que eu carrego em meu sentimento. Mas é esse pensamento que é o grande instrumento de transformação, inclusive do meu sentimento. Antes de começar, eu trouxe o livro da codificação, a Gênese, no capítulo 14, no item 14 também. Olha o que é dito. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases. Então não é uma manipulação material, é uma manipulação mais sutil, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Vou repetir esse final. Para os espíritos, o pensamento e a vontade é a mão para o homem, para o corpo humano. A nossa mão é instrumento de construção de tudo que a gente faz no mundo material. A gente se manifesta através das mãos. A gente fala, inclusive, através das mãos. A gente agride através das mãos. A gente manifesta nosso afeto. A gente manifesta a nossa raiva. A gente se manifesta de todas as formas através das mãos. Essa é a manifestação do corpo. Agora, a manifestação do espírito é mais sutil. O pensamento através da vontade. É esse mecanismo que o espírito utiliza. Então, a importância do pensamento é muito grande. A gente já começa a preocupar mais. Porque nesse mundo da carne, a gente acha que se esconder as manifestações materiais, a gente se esconde. Mas se o pensamento é uma forma de manifestação, o que eu penso eu estou me manifestando, eu estou dizendo o que eu sou pelo que eu penso. Então não vai dar mais para eu esconder o que eu sou, deixando de falar aquilo que eu penso. Porque aquilo que eu penso já é uma manifestação. Aquilo que eu penso já me entrega, já diz quem eu sou. Então, se no mundo da matéria eu consigo me esconder através do pensamento não expresso, no mundo espiritual eu não me escondo atrás do pensamento e não me escondo atrás do sentimento. Aí a gente pode fazer um pequeno exercício aqui. A gente pode se imaginar, já pensou se hoje eu me encontrasse em algum lugar onde todos os presentes compreendessem o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo? Quanta vergonha eu ia passar? Quantos pensamentos e sentimentos escondidos eu trago? Mas esses pensamentos e esses sentimentos sou eu. E aí eu me transformo não é por aquilo que eu faço. Eu me transformo por esse profundo. Eu me transformo por esse sentimento e por esse pensamento. Mas para eu fazer a minha transformação, através desse sentimento e desse pensamento, eu preciso de uma coisa, de uma atitude, que é a vontade. Se eu não tiver a vontade, eu permaneço estagnado no ponto onde eu estou. Por isso aquela frase do Paulo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque eu estou sem exercer essa vontade. Por isso que Jesus tem de bom ânimo, que nesse bom ânimo eu manifesto a vontade de fazer, de agir, de movimentar, de transformar. Essa vontade é que vai fazer, que vai me dar a possibilidade de transformação. Porque eu trago em mim o que eu já sou. A grande tendência que eu tenho é permanecer como eu sou, é permanecer como eu sempre fui. É difícil mudar. Mudar é algo novo, é renovar. E eu não gosto de coisa nova, porque eu me sinto inseguro na coisa nova. Eu estou acomodado, eu estou tranquilo, eu estou bem como eu sou. Mas eu posso ficar como eu sou eternamente. Mas deixa o texto ir falando, que o texto fala de uma beleza, de uma forma muito bonita. Deixa ele ir.
Portanto, é o capítulo 15 do livro Pão Nosso, Pensamentos. Começa a partir de uma carta de Paulo aos Filipenses, o versículo 8 do capítulo 14. Paulo diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha que grande orientação que Paulo deu. Todas as formas de manifestação da virtude, a verdade é uma virtude, a honestidade é uma virtude, a justiça é uma virtude, a pureza é uma virtude, o que é amável é uma virtude. Então ele citou algumas dessas virtudes e diz: tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma virtude, nisso pensai. Pensa virtuosamente, mude o pensamento, pensa coisas mais virtuosas. Mas por que eu não penso coisas mais virtuosas? Porque eu penso o que eu sempre pensei. Eu sou o que eu sempre fui. Aí eu não me transformo. O pensamento novo, é preciso ter uma vontade forte para controlar o pensamento velho que vem em mim, porque ele já está estabelecido em mim. É difícil eu buscar uma coisa nova. A oração é um instrumento de eu buscar uma coisa nova, uma coisa além de mim, uma coisa que vem me inspirar. Aí, se eu vigiar e orar, eu vou conseguir pensar melhor, eu vou trazer virtude para o meu pensamento. Mas como as pessoas não invadem o meu pensamento, pelo menos de maneira cotidiana, eu acho que eu estou guardado lá dentro. Então meu pensamento e meu sentimento ficam guardados lá dentro, e eu mudo a minha manifestação material. E acho que as pessoas estão percebendo que eu sou melhor. Mas eu não sou melhor. Eu não me modifiquei. Eu não me transformei. Porque eu não mudei o meu pensamento. Eu não adquiri virtude. Eu não trouxe virtude para o meu pensamento. Mas eu tenho livre-arbítrio. Ninguém é agredido, seria violência. A lei divina não é violenta. Ninguém é violentado a mudar o pensamento. Ninguém é violentado a se transformar. Todos nós podemos permanecer, pelo livre-arbítrio, na condição que a gente está. Por isso é preciso da vontade. E uma vontade fraca não é suficiente para ser maior do que as minhas imperfeições. Se eu tenho essa coisa dentro de mim, essas imperfeições dentro de mim, é como um quarto escuro, bagunçado. Eu sei que aquele quarto está lá, eu sei que aquela gaveta está lá desarrumada, mas eu deixo ela fechada. Ninguém vê, às vezes nem eu vejo aquela gaveta bagunçada, escura. Olha o túmulo que Jesus falou: caiado por fora e podre por dentro. O túmulo fechado, às vezes nem eu vejo. A gaveta fechada, às vezes nem eu vejo. É preciso muita vontade para entrar nesse túmulo e acender a luz e ver a nossa podridão. É preciso muita vontade para entrar nesse nosso quarto escuro, abrir nossa gaveta bagunçada e escura. Esse é o conhece a ti mesmo. E ver o que está bagunçado, que aquela bagunça é a nossa condição. Agora eu preciso de algo melhor para consertar isso. E algo melhor é virtude. E eu preciso adquirir essa virtude. Para eu adquirir essa virtude, eu tenho que pensar virtuosamente. Aí eu vigio. Quando o meu pensamento cair nas podridões de sempre, nas imperfeições de sempre, eu vigio esse pensamento e racionalmente eu começo a usar o conselho de Paulo. Eu vou pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que traz alguma virtude. Então o fato de eu pensar virtuosamente, eu começo a me transformar. Eu trago virtude. Quando eu trago virtude para dentro de mim, eu passo a pensar virtuosamente, quase que naturalmente. Porque o meu instinto não era virtuoso, o que eu tinha dentro de mim não era virtuoso. Então eu tinha
um impulso de pensar com as minhas imperfeições. Mas quando com a minha razão eu trago pensamentos novos, eu trago pensamentos virtuosos, esses pensamentos virtuosos vão me convencendo e vão transformando o meu coração imperfeito num coração também virtuoso. Então eu adquiro virtude conscientemente. Por isso é que a fé é raciocinar. Porque ela não vem gratuitamente. Não vai ser eu cair de joelho sem adquirir consciência. Só o cair de joelho, o homem já sabe o que deu muitas vezes pela fé sem razão, virou fanatismo. Mas o outro lado também, aquela razão sem coração, sem sentimento modificado, quanta razão desenvolvida sem um sentimento dignificado, virtuoso, deu no que deu a nossa sociedade. Então não adianta caminhar um sozinho, são inseparáveis. Pensamento e sentimento são inseparáveis. Um depende do outro. O sentimento influencia o pensamento. E o pensamento é quem consegue modificar o sentimento. Um sozinho é pouco. O sentimento sozinho, ele permaneceria como ele é, sempre. Precisa do pensamento racionalizar para mudar aquilo. Mas o pensamento que não racionaliza, mas que não entra no sentimento, ele racionaliza só no mundo material, racionaliza só no mundo de fora. Ele não tem o sentimento. Aí não é evangélico, não é esse amor. Isso é de uma beleza imensa. Mas a gente precisa entrar no texto, senão o relógio não perdoa. Emmanuel diz: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Se todas as obras humanas constituem resultante do pensamento, quer dizer o quê? Que todas essas obras passaram pelo pensamento. E se eu consigo transformar esse pensamento, eu consigo transformar as obras. Eu modifico as obras, né? O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Eu trouxe um texto que está na revista Reformador, também do Emmanuel, Vigiando, que a gente estava falando do vigiar, para não deixar as nossas imperfeições falarem mais alto em nosso pensamento. Que as imperfeições estão dentro de nós, no sentimento. Então é preciso, pelo pensamento, modificar esse sentimento e depois, numa ação de retorno, o sentimento influencia melhor o pensamento. É uma rua de mão dupla. Olha o que Emmanuel fala nesse texto, Vigiando. Trabalhemos vigiando. Viver vigiando. Viver prestando atenção. Porque se a gente descuidar, a gente vai ser o que sempre foi. Porque é mais cômodo, porque é mais fácil. E porque é o que fala mais alto em nós. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância que se nos constituirá a própria vida. A minha vida é alimentada e constituída e construída pelo fruto do meu pensamento. É o que ele está dizendo aqui. Isso é justo. Justiça divina. Porque aí eu sou fruto de mim mesmo. Eu sou resultado de mim mesmo. Eu não posso culpar ninguém por eu não ter pensado bem. Porque aquilo que eu fiz de mal, eu não fui direto no fazer. Antes eu passei pelo sentir, passei pelo pensar, só depois eu cheguei no fazer. Então não adianta eu querer corrigir o fazer sem mexer no pensar e sem mexer no sentir. O Espiritismo traz isso para a gente, por isso que a doutrina espírita é difícil. Que a doutrina espírita abre a porta daquele quarto escuro nosso. A doutrina espírita levanta a tampa daquele túmulo caiado e podre por dentro. Aí com aquela porta aberta, com aquela gaveta aberta, com aquele túmulo aberto, eu vejo tudo que eu sou lá dentro. Aí eu entendo por que eu faço tudo isso aqui fora. Aí não adianta eu querer mudar o que eu estou fazendo aqui fora. Antes de mudar o que eu faço aqui fora, antes de mexer no fazer,
Eu tenho que mexer no pensar e tenho que mexer no sentir. E aí o Paulo está dando esse conselho, para que a gente pense antes de qualquer coisa. E que o pensamento seja o instrumento da nossa transformação. Não o contrário. O pensamento seja o instrumento de eu justificar o que eu já sou. Isso é o que a gente mais faz. A gente usa o pensamento para justificar tudo aquilo que a gente é. As pessoas orgulhosas, elas não aceitam coisas novas. Elas não aprendem coisas novas, porque elas já sabem. Elas já têm dentro delas o pensamento e o sentimento, então elas não mudam. Tudo o que acontece em volta delas, elas usam para justificar o que elas são. Eu não posso viver justificando o que eu sou, porque eu sou imperfeito. Eu não posso viver justificando a minha imperfeição. Eu tenho que viver modificando e transformando a minha imperfeição. Eu não posso gostar da minha imperfeição. Eu não posso me acomodar na minha imperfeição. Eu preciso usar esse pensamento, que é uma ferramenta do Espírito. É como se fosse a mão para o corpo. Então, se o pensamento é para o Espírito, o que a mão é para o corpo, eu tenho que usar esse pensamento como ferramenta. Eu não uso as mãos para fazer uma casa melhor. Eu não uso as mãos para construir todo esse mundo material que o homem já construiu. Não foi com as mãos? Eu não faço uma casa, eu não faço um quarto, eu não faço um carro, eu não faço almoço, eu não faço tudo com essas mãos. Então, o que eu tenho no Espírito equivalente a essas mãos? Eu tenho o pensamento. Como eu uso esse pensamento? Que instrumento é ele? Se ele for um instrumento de mim mesmo, ele vai ser um instrumento muito imperfeito. Agora, se eu começar a colocar esse pensamento como instrumento de alguma coisa maior do que eu, esse pensamento vai começar a pensar sempre em alguma coisa maior do que eu. Aí esse pensamento, acostumando a pensar em alguma coisa maior do que eu, ele melhora o eu. Então, é o pensamento que é um instrumento de melhoramento de mim mesmo. Mas se eu não tiver o pensamento viciado, porque o egoísta, o orgulhoso, fica com o pensamento girando em torno dele mesmo. Alguém precisa quebrar isso. Quem vai quebrar isso? Esse Evangelho. Jesus. Faz a gente refletir sobre isso. No texto, Emmanuel continua esse texto de hoje. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Emmanuel está dizendo aqui, está dando a dica. Tem um caminho que é um roteiro generoso. Cristo não disse que ele era o caminho da verdade, da vida. Então o Evangelho não é a boa nova, não é a notícia que o Cristo deixou. Então esse Evangelho é esse roteiro do meu pensamento. Aí eu preciso ficar rezando o dia inteiro. Evangelho não é reza. Evangelho é pensamento elevado, elevando o sentimento. Aí tudo que eu faço de maneira mais elevada. Não significa, Evangelho não significa continuar sendo o que eu sempre fui, pensando como eu sempre pensei, sentindo como eu sempre senti, e em determinada hora eu vou rezar. Isso a gente já fez muito tempo, não é isso que a gente acredita mais. Então o Evangelho é esse caminho, por isso é um caminho importante. Por isso que as casas espíritas, por isso que nossa casa, por isso que nossa vida tem que ter esse Evangelho como esse caminho. É o caminho do pensamento. É uma ferramenta para as mãos. É uma ferramenta deixada por Jesus. Não é qualquer ferramenta. Porque ele consubstancia, quer dizer, ele em substância, ele é esse roteiro generoso. Roteiro para quê? Para que a mente do homem se renove. Então o Evangelho vai me trazer novos pensamentos. Se ele é roteiro para a renovação da mente, o Evangelho é um roteiro para que eu pense melhor. E eu pensando melhor, eu modifico o sentimento também. Aí eu vou sentir melhor. E aí os dois inseparáveis, pensamento e sentimento, um influenciando o outro, vão me transformando. Quando o Evangelho faz isso, o Evangelho é esse caminho generoso de renovação do pensamento, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. O que o Evangelho proclama? O que o Evangelho
avisa para a gente a todo momento que a gente é perfeito? O Evangelho avisa para todo mundo, a todo momento, que a gente precisa se transformar. Então, como é que eu recebo? Tem 2000 anos que o Cristo deixou um recado de transformação do homem, e o homem tem 2000 anos que negligencia o recado da transformação. Porque ele não busca se transformar, ele busca se perpetuar. Como é que eu vou me perpetuar na imperfeição? Então, o Evangelho, não dá para eu ler o Evangelho a vida inteira e ser o mesmo. Porque senão eu não li o Evangelho. Se o Evangelho não me transformar, a minha leitura foi fraca. Não atingiu o objetivo do Evangelho, pelo menos. Pode ter auxiliado alguma coisa, foi melhor do que eu ter lido uma coisa imprópria. É um início, mas eu não posso, porque eu leio um pouquinho o Evangelho, achar que eu estou fazendo grandes coisas. Se o Evangelho não estiver me transformando, se o Evangelho não estiver modificando o que eu penso, se o Evangelho não estiver modificando o que eu sinto, eu preciso aperfeiçoar a leitura do Evangelho. É esse o recado que o Paulo está dando. É esse o recado do pensamento que o Emmanuel está dando. Aí ele continua no texto. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Não será só com conhecimento, não será só com teoria, não será só com raciocínio brilhante. Renovar pensamentos, aí ele informa mais. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Aí ele diz o que é que precisa. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Essas duas coisas. Renunciar e dominar. Renunciar, o Cristo falou, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Se diminua. Renunciar aquilo que eu sou. Renunciar aquilo que sempre me atrai. Renunciar às imperfeições que eu trago comigo. Renunciar às tentações que me vencem sempre. Eu preciso renunciar a isso. Mas só renunciar, ela volta a todo momento, porque ela é forte em mim. Aí eu preciso dominar. Dominar a mim mesmo, para não ter a recaída. Então eu preciso renunciar às minhas imperfeições e dominar essas imperfeições. Porque eu preciso abrir mão delas e elas não podem mais me vencer. Quem tem que vencer sou eu. E esse é o grande combate. Olha que grande luta. Eu trago as minhas imperfeições, tenho uma grande ferramenta de me modificar. As minhas imperfeições estão gravadas no meu coração, no meu sentimento. Onde tiver o seu tesouro, aí vai estar seu coração. Mas Jesus não falou que o nosso tesouro é permanente sempre o mesmo. O nosso tesouro pode modificar. Um dia o meu tesouro pode ser o ouro, outro dia o meu tesouro pode ser o amor, outro dia o meu tesouro pode ser o serviço. O tesouro de Jesus era servir. O tesouro de Chico não era o dinheiro. O tesouro de Chico era servir as mães e servir a todos que precisassem, a ser esse grande instrumento do Evangelho. Então é preciso renovar, mas renovar não é tão fácil, é preciso renunciar. Eu sou cheio de vontades, de desejos, de imperfeições, desde gula até tudo que me vence. Eu preciso renunciar a essa necessidade que eu tenho de me impor em relação a tudo. A minha opinião é que tem que valer, a minha verdade é que é a verdade, o que eu penso é que está certo. Eu preciso renunciar um pouco a isso, para abrir espaço para entrar uma coisa nova. E dominar a mim mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Olha onde é que ele vai botar o nosso reservatório. Eu preciso vencer, eu preciso renunciar, eu preciso dominar a mim mesmo, mas eu não consigo alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Porque no coração está o padrão que eu sou. O coração não muda sozinho. Eu preciso usar a ferramenta do pensamento para mudar o coração. Mas quando eu uso a ferramenta do pensamento e modifico o coração, meu coração sobe um degrau. Ele sobe um padrão. Porque aí o meu coração vai ter um padrão novo de pensamento natural. Eu tenho o pensamento natural e o pensamento novo. O pensamento natural é o pensamento que é meu, que é próprio de mim mesmo. Né? Eu penso aquilo que é compatível com o padrão que eu sou.
É o meu pensamento natural. Eu não posso viver só com o meu pensamento natural, porque ele é só o meu. Ele é pouco para mim. Eu já sou isso. Então eu preciso usar o pensamento, que é uma grande ferramenta, para mudar o padrão desse sentimento. Que aí eu vou me transformando e vou me elevando. Eu vou me libertando. Aí Emmanuel tem um outro texto no Vinha de Luz, capítulo 81, que diz: estejamos certos. Olha a notícia que ele dá. Olha, não tenha dúvida. Estejam certos que o que eu estou dizendo aqui vai acontecer. Eu tenho essa informação. E ele parte do estejamos certos, ele parte de um versículo do Evangelho, de uma palavra do Cristo. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Olha a palavra do Cristo. A que ele está se referindo? A esses dois inseparáveis. Ao pensamento e ao sentimento. Só que ele diz que vai pôr as leis. Que leis? As leis eternas, as leis do Evangelho. Pôr onde? No coração. Quando ele põe no coração, é de maneira suave. É de maneira de convencimento. Ele não impõe ao coração, ele põe ao coração. É diferente. Ele nunca impôs suas leis aos corações de ninguém, porque coração de ninguém aceita imposição. Nem de amor, nem de afeto, nem de amizade, nem de nada. O coração não aceita imposição. O coração só aceita o convencimento. A força não domina o coração. A força domina o corpo. A força domina a fraqueza. Mas a força não domina o coração. A única coisa que domina o coração é a força do amor. Por isso o Evangelho é de amor. Então, por isso Cristo vai colocar com delicadeza, com livre-arbítrio, a sua lei em nossos corações. E as escreverei em seus entendimentos. Mas no entendimento ele vai escrever. Por que ele vai escrever no entendimento? Para pôr no coração. Porque no entendimento ele anota intelectualmente para você ler, pensar. Olha, está escrito no seu pensamento, leia, reflita. Quando você perceber o que está escrito no seu entendimento, no seu pensamento, você vai refletir, vai pensar, aí vai colocar você mesmo no seu coração. Olha só, que grande oportunidade. Nós temos esses elementos em nós, esses instrumentos em nós. Mas o Cristo falou que ia fazer isso. Mas ele tem todo o tempo do mundo. Ele traz esse roteiro de fraternidade, de amor, que Emmanuel chamou ali de presente, né? Boa nova, boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para vocês, o Evangelho. Vocês agora, seguindo esse Evangelho, vocês vão conseguir se encontrar. Vocês vão conseguir mudar o pensamento, mudar o sentimento. Vão parar de reencarnar sempre com o mesmo pensamento, sempre com o mesmo sentimento. Isso é inferno. Isso é castigo. Isso é condenação eterna. Já pensou? Uma condenação eterna de ser sempre os mesmos? Isso é condenação. Isso é inferno. Nesse texto, Emmanuel diz: poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura, com certo proveito para o nosso campo individual. Então ele está dizendo que se for só no intelectual, a gente vai se ligar intelectualmente a várias correntes religiosas, por exemplo. Mas diante do Senhor, só o intelecto é pouco. O programa religioso está escrito, como Jesus disse, está escrito no entendimento. Mas se ele tiver só escrito no entendimento e a gente não colocar o que está escrito no entendimento, a gente não colocar no coração, a lei de Deus não está completa em nós. Porque ela não está no coração e no entendimento, como Jesus falou que ia colocar. Aí ele diz: mas diante do Senhor, o problema fundamental do nosso espírito é a transformação para o bem. Sempre o problema fundamental nosso é transformação. Transformação para o bem. Com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Olha os dois irmãozinhos sempre aparecendo. Sentimentos e pensamentos. Então eu sou isso. Eu não sou quem me vê. Na verdade, eu sou o que eu penso e o que eu sinto. Essa é a minha verdadeira identidade. Eu não posso melhorar fora disso. Fora disso eu só melhoro a casca. Fora disso eu só estou pintando o túmulo.
Fora disso, eu não estou tirando o podre, o feio, o que está quebrado, estragado. O que está quebrado, estragado, podre, está no pensamento e no sentimento, está dentro de mim. Por isso ele diz no outro texto do livro Via de Luz, o verbo é criador. Cria pela palavra. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, constrói, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome. Aquilo que eu falo, que eu exteriorizo pela boca, passou pelo meu pensamento e passou pelo meu sentimento. Então o que eu exteriorizo pela boca tem o meu DNA. Eu sou responsável por aquilo. São potências atuantes em meu nome. Então aquilo que eu falo leva o meu DNA e eu respondo por aquilo que eu falo. Porque ali vai toda a minha marca. A marca do que eu pensei e a marca do que eu senti. Então quando a gente fala, a gente se entrega também. Pode tentar mentir, pode tentar enganar, mas a nossa fala está sempre mostrando quem nós somos. Essas potências atuantes em nosso nome, ele diz, são fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto. Olha a lei de ação e reação. Tudo que eu falo, que reflete o que eu penso e o que eu sinto, é o meu DNA, que eu estou deixando aqui sob a minha responsabilidade. E aquilo vai trazer reações, porque aquilo é uma ação, vai trazer reações agora ou depois, em plano próximo ou remoto. Só porque eu falei também em túmulo, tem um texto do Pão Nosso, desse mesmo livro, que fala de cadáveres. Mas não cadáver, a morte do corpo, a podridão do corpo. Olha o que ele fala, Pão Nosso, capítulo 32. Por onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Jesus. O cadáver está dentro de mim. E eu estou pensando nele. Por onde tiver esse cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quem são os companheiros que vão se ajuntar a mim? Aqueles compatíveis comigo. Esses abutres. Se eu estiver morto lá dentro. Mas eu posso não estar morto, eu posso renascer lá dentro. Eu posso rejuvenescer lá dentro. Eu posso me restaurar lá dentro. Aí os abutres vão procurando outro ninho. Não adianta eu querer que alguém venha tirar os urubus de cima de mim. Porque não adianta um mecanismo de espantar, de um espantalho espantando essas aves de rapina. Porque elas voltam. Porque elas são atraídas. É da condição delas, é da lei natural essa atração. Então você vai espantar essas aves e daí 1 minuto ela volta. Referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Então a luta para a extinção das nossas inferioridades, né? Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abrigam no teu mundo interior. Então ele está se referindo aos cadáveres que habitam no nosso mundo interior, que estão debaixo do nosso túmulo, que é caiado por fora, está pintadinho por fora. Mas então eu tenho que cuidar desses cadáveres, porque eles também vão juntar esses abutres. Enquanto fores ataúdes de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Enquanto eu for um caixão de coisa morta, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Enquanto o meu tesouro estiver em coisas que não valem nada, enquanto o meu tesouro estiver em coisas que morrem, por isso que é de coisas mortas. Então, enquanto o meu tesouro for coisas mortas, for coisas que desmancham, for coisas que desaparecem, né? Essas coisas mortas vão atrair esses abutres. Por isso que o Espiritismo é difícil. O Espiritismo abre a tampa desse nosso ataúde. E a gente fica incomodado. Aí a gente tampa e sai correndo, para ninguém ver, achando que deixando tudo isso tampado, a gente se livra das nossas imperfeições.
tampar as minhas imperfeições, esconder as minhas imperfeições, não resolve os meus problemas. Emmanuel diz, mudar de casa não resolve, que a imperfeição nos acompanha. As feridas nos acompanham, porque a ferida é da alma. E é essa ferida da alma que morre, e fica morta atraindo esses abutres. E Emmanuel, voltando para o texto de hoje, Emmanuel vai: é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Muda o que fala, de maneira falsa, achando que modificaram por dentro. Aí é o que ele diz: todavia, no instante de recapitular, quer dizer, no instante que aquela mesma situação se apresenta de novo, eu mudei, eu comecei a falar diferente para as pessoas pensarem que eu tinha me transformado, mas não me transformei lá dentro. Eu não transformei meu pensamento, eu não transformei meu sentimento. Eu mudei a forma de falar só. Aparentemente mudei, mas quando aquele mesmo fato aparece de novo, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, quando a circunstância aparece de novo, as experiências redentoras encontram de novo as mesmas perturbações, porque as perturbações estavam dentro de mim, eu não tinha tirado elas de lá, elas estavam no sentimento e no pensamento. Então o que eu falei que mudei sem mudar lá por dentro, não adiantou nada. Quando a situação se apresentou, a minha reação não foi não usei as palavras que eu tinha dito, eu usei o sentimento e o pensamento que eu já tinha, que são meus. Porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Tem um texto também que estava na revista Reformador, de 1970, Padrão Espírita, trazendo isso para o Espiritismo. E é um padrão de novos sentimentos. Olha o que ele diz: convertei o cérebro em fulcro de pensamentos nobres. Lá dentro, o que você pensa traz virtude para o que você pensa. É difícil. A gente se policia quando a gente menos espera, a gente está pensando coisas que não são tão virtuosas assim. Por isso vigiai. Mas eu não preciso vigiar só no que eu falo, para as pessoas acharem que eu sou virtuoso. Eu tenho que vigiar o que eu penso, porque aí eu sei o que eu estou pensando. Então, se é para converter o cérebro, é para ele passar a ser o que ele não era, para mudar, converter. Muda esse pensamento sem virtudes para um pensamento com virtudes. Então, isso é um papel, um padrão espírita. Converter o cérebro em pensamentos nobres, de tal maneira que nenhuma ideia menos feliz se lhes fixe nas criações. A criação, a palavra é uma criação. Os meus atos são criações. Então, se eu modificar o pensamento e o sentimento, essa imperfeição não vai aparecer nos meus atos. Aí eu vou mudar lá fora. Aí no texto de hoje, Emmanuel diz: pensar é criar. Pensar é criar. Olha o que o livro A Gênese tinha dito. O pensamento é para o espírito o que as mãos representam para o corpo. Então, as mãos criam obra de arte, materiais, e o pensamento cria obra de artes espirituais. Só que o depósito da arte espiritual é o coração. Ali que eu guardo as criações de virtude que eu faço, que eu consigo fazer. E quando eu consigo colocar no reservatório do coração as virtudes, aí o meu pensamento vai ser influenciado pelas virtudes que eu coloquei no coração. Aí eu modifico o padrão de pensamento, porque o pensamento vai ter virtudes a inspirá-lo. Não aquele homem velho que só inspirava pensamentos imperfeitos para o pensamento velho, do homem velho. Então, não vai surgir um homem novo com pensamento velho e com coração velho. Não surge um homem novo com palavras novas, só com palavras novas. Não surge um homem novo só com roupas novas, com casa nova, com apartamento novo, com carro novo. Surgem homens novos com pensamentos novos. Se os pensamentos são novos, não são os mesmos. Mas é muito mais fácil ficar com os mesmos, porque eles já são meus. Novos não são meus, eu tenho que adquirir.
E se eu não me inspirar em alguma coisa melhor do que eu posso adquirir pensamentos piores. Quais os pensamentos que vão me influenciar? Como é que meus pensamentos vão transformar os meus sentimentos se eu não trouxer pensamentos melhores? Mas para isso eu tenho o socorro da prece, da boa leitura, do Evangelho como caminho de transformação desse pensamento. O Evangelho não é caminho de transformação do homem físico. O Evangelho é o caminho de transformação do homem espiritual. O homem transformado pensa diferente. O homem transformado sente diferente. É essa a transformação. Por isso pensar é criar. Eu preciso pensar para criar um homem novo. Eu preciso criar para criar um sentimento, pensar para criar um sentimento novo. Porque o meu sentimento antigo é de orgulho, é de egoísmo, é de vaidade, é cheio de imperfeições. Eu não coloquei virtudes nesse coração, nesse sentimento. E se eu não tenho virtudes nesse sentimento, o padrão que esse coração vai dar ao pensamento é um padrão sem virtude. É difícil essa mudança. Então pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. Pode não aparecer de cara, não é milagre, não pode aparecer, pode não materializar no presente momento. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Aquilo que eu pensei está criado. Vive no mundo da criação, vive no mundo das formas, vive no mundo do sentimento. Isso está criado, isso está filmado. Né? Exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Eu tenho esse livre-arbítrio, ou para dar continuidade às minhas imperfeições, ou para extinguir as minhas imperfeições. Eu tenho livre-arbítrio. Caminho, Verdade e Vida tem um texto no capítulo 120 que fala zelo próprio. Zelo próprio é cuidado comigo. Ele não está falando de pentear, de ir para o salão, de fazer... Não, isso é o cuidado do corpo, que é necessário também. Ninguém critica nada disso. Porque o corpo também é um grande instrumento, mas é um instrumento material. Eu não posso usar só um instrumento material. Eu tenho preguiça de pensar. Então eu tenho preguiça de usar um instrumento de transformação da alma. Eu tenho uma enxada guardada. Eu tenho uma caneta no bolso. Um pensamento que não trabalha, que não funciona, que não pensa em coisas boas, que não busca coisas boas para pensar, é uma ferramenta enferrujada, enferrujando. Aí muita gente gosta de algumas práticas e esquecem que precisam aperfeiçoar o pensamento. Eu vou ser o mesmo sempre. Só. Bom, esse zelo próprio, olha o que ele fala. Lava teus pensamentos em esforço diário. Lava os pensamentos, limpa os pensamentos todo dia. E é esforço. Lava teus pensamentos em esforço diário. Ele não disse que é de graça, ele não disse que é fácil. Mas é preciso limpar esses pensamentos diariamente e com esforço. Por isso precisa da vontade. Senão eu vou ser vencido pelo que eu sempre fui, que pesa mais em mim. Então é para lavar os meus pensamentos diariamente. Mas onde eu vou lavar? Onde está a fonte para eu lavar esse pensamento? Nas fontes do Cristo. Então o Evangelho é essa fonte que lava os meus pensamentos. Então é para lavar os meus pensamentos nessa fonte do Cristo. Quando eu lavo os meus pensamentos na fonte do Cristo, o que é que acontece? Corrige os teus sentimentos, renova tuas aspirações. Ele falou 3 coisas: lava, corrige e renova. Tudo isso é um mecanismo. É um mecanismo que eles estão ensinando para a gente. É preciso lavar nas fontes do Evangelho, na Boa Nova, no caminho. Nessa fonte. A gente lavando, a gente consegue corrigir os sentimentos velhos do homem velho. Porque eu estou lavando os pensamentos. Então ele está dizendo que o pensamento corrige o sentimento. Corrige. Então o pensamento é um instrumento de construção do sentimento. Se eu lavar o pensamento, se o fato de lavar o pensamento
trouxer correção para o sentimento, uma maneira de corrigir o meu sentimento é melhorar o meu pensamento e renovar as aspirações, querer coisas novas. Como é que eu posso querer coisas novas se o meu coração é velho? Então, quando eu lavo os meus pensamentos, trago novos pensamentos com virtudes, aí eu corrijo o sentimento. Quando eu corrijo o sentimento, eu vou querer coisas novas. Aí eu vou renovar minhas aspirações, eu vou mudar meu querer. Por isso que eu queria algumas coisas há 1 ano, 10 anos atrás, que eu não quero mais. Ou por isso que eu sou igual. Como é que eu posso ser igual? Então eu não lavei os meus pensamentos, eu não corrigi os meus sentimentos, ou eu já era perfeito? Se eu não era perfeito e continuo o mesmo, tem um problema aí. Quem não está se renovando, tem um problema aí. Não está funcionando alguma coisa. Porque para eu funcionar dentro da encarnação, esse funcionamento só vai se justificar se eu estiver causando em mim mesmo alguma transformação. E eu ganhei de presente uma informação do próprio Jesus com o Evangelho, que é uma grande fonte para eu lavar esse pensamento, uma fonte segura. Não é fake news. Porque a gente está cheio de fake news aí para modificar o pensamento. O que essas fake news estão fazendo com o meu pensamento? Estão adoecendo o meu pensamento. Estão adulterando o meu pensamento. Estão trazendo sentimentos de ódio. Hoje a gente assiste aqui no Brasil notícias falsas que, em vez de lavar pensamentos, estão envenenando pensamentos. E quando envenenam pensamentos, em vez de trazer, de renovar sentimentos, de corrigir sentimentos, estão envenenando sentimentos. Que processo é esse que a gente está vivendo? E às vezes espíritas estão envolvidos num processo de ódio. Como é que eu posso ficar com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, num processo de mentir para mim mesmo, de levantar a violência, de divulgar a violência? Não é possível. Seguindo o Evangelho. Seguidor do Evangelho não lava os pensamentos nas fontes de fake news. Lava os pensamentos na fonte do Cristo, na fonte de Jesus, que é nessa fonte do Evangelho. Porque essa sim corrige o sentimento e renova as aspirações. E no final do texto, o último parágrafo do texto, eu estou vendo o horário aí, o conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Sublime conteúdo. Emmanuel está dizendo que esse conteúdo é sublime. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, ele está convidando a gente a compreender que existe uma essência profunda no que ele está falando aí. Nesse jogo de pensamento e sentimento, de modificar, de lavar o pensamento, de corrigir, de mudar a inspiração, ele está dizendo que tem alguma coisa de profundo nisso. Buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando a cada dia, terão encontrado a divina equação. Meu Deus, que presente foi esse texto! O valor de X. Mostrou para a gente o valor de X. É uma equação divina. Está aí o resultado, é fazer essa equação. Qual é a equação? Pensar, sentir. Lavar o pensamento nas fontes do Cristo. Modificar, corrigir o sentimento. Renovar os meus desejos, minhas aspirações. Isso é uma equação. Isso é matemática. Matemática evangélica, pura. E é uma equação divina que foi trazida pelo Cristo. E o Paulo trouxe mais um monte de informações para a gente. Isso é uma informação muito forte. Isso é uma informação muito poderosa. Ou então eu não sou espírita. Eu não acredito que o Emmanuel seja um espírito que trouxe tanta interpretação do Evangelho para a gente, que Jesus trouxe tanto caminho para a gente. Né? Não é um caminho fácil mesmo. A gente erra o caminho toda hora, cansa, desiste, tem vontade de voltar. Tudo isso com todos nós, absolutamente todos nós. Não escapa um. Mas é preciso
compreender essa equação, não fugir da escola. A gente é criança que foge do jardim da infância. Essa equação não é uma equação de cálculo complexo, é equação para espírito de ensino fundamental, como nós somos. É uma equação simples, é o início desse grande processo de compreensão universal, né? Então, lavar os pensamentos, trazer virtude para o pensamento. Mas eu não posso trazer virtude fora de um lugar confiável. Então eu tenho um lugar confiável para trazer virtude para o pensamento, que não são as fake news. São as fontes do Cristo. Mas quando eu trago pensamentos novos, que eu lavo os meus pensamentos velhos, contaminados por ódio, por vingança, por violência, por egoísmo, por tudo. Se eu lavo esses pensamentos, eu vou corrigir meus sentimentos. Eu vou trazer sentimentos novos. E vou mudar minhas aspirações. É uma grande equação. É uma equação divina. Que Deus nos abençoe. E tem só para encerrar mesmo, tem um texto que ele fala de caridade essencial. Eu fico querendo ganhar o céu, inventando formas de caridade, que todas são úteis, é claro, mas ele falou que tem uma que é essencial. Qual é que é essencial? Essa que eu consigo me transformar, que eu vim para me transformar. Eu não vim para transformar ninguém. Ele diz, essa caridade essencial trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Gente, que coincidência, todos os textos estão falando isso. O amor é a força divina do universo. O que eu reflito? Eu reflito a mim mesmo. Quando é que eu vou começar a refletir esse amor da forma pura como eu recebo? Quando eu me transformar. Quando eu parar de contaminar. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. No livro Ação e Reação, André Luiz, no capítulo 7, ele fala alguma coisa parecida. Olha que coisa interessante. Desde o elétron aos gigantes astronômicos, tudo então, né? Desde o micro ao macro. Desde o elétron aos gigantes astronômicos, tudo constitui reservas de energias de Deus que usamos em nosso proveito por permissão dele. Tudo que a gente está mergulhado é energia de Deus, que André Luiz está dizendo. Através de nossos pensamentos, meu Deus, de novo. Então o pensamento é o dínamo que eu tenho para movimentar essa energia, para dar a minha característica a essa energia. Então eu sou um transformador. Eu pego essa energia pura, ela passa por mim, pelo meu pensamento, pelo meu sentimento, e sai de mim transformada. Só que ela sai de mim transformada para pior. Porque eu não tenho um coração puro e nem um pensamento virtuoso. Eu pego a energia pura e deturpo essa energia, contamino essa energia. Então, através de nossos pensamentos, palavras e atos, que nos fluem invariáveis do coração, então a fonte de tudo isso é o coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor. Todos nós recebemos essa energia o tempo todo, de maneira pura, e de acordo com o padrão do sentimento e do pensamento, nós agimos, falamos, fazemos, de acordo com as imperfeições que nós contaminamos esse amor puro que é derramado sobre nós. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas deficiências, com toda a nossa preguiça, com toda a nossa falta de vontade, com toda a nossa falta de bom ânimo, com todos os nossos medos, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos orgulhos e etc., que a gente consiga lavar os pensamentos na fonte do Cristo. Lavando os pensamentos na fonte do Cristo, a gente muda o sentimento e começa a querer coisas melhores da vida. Aí a gente vai saber, onde tiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Porque nós vamos ter modificado as aspirações e transformado em tesouros aquilo que realmente é tesouro. E muitas coisas que hoje representam um tesouro para a gente vai deixar no túmulo.
para os abutres. Que Deus nos abençoe.